Bem, por conta da pandemia do coronavírus e tudo isso que a gente está vivendo nessas últimas semanas, eu resolvi criar aí alguns conteúdos ou disponibilizar para vocês os slides que a gente já havia trabalhado em sala de aula. Mas para não ficar só o slide e atividade, eu decidi fazer uma revisão. Então, eu melhorei o slide de Mesopotâmia e eu vou comentar algumas coisinhas com vocês, como num vídeo. A princípio eu queria que meu rosto aparecesse pelo menos no canto direito aqui da tela, mas tá demandando muito trabalho, eu não sou tão especialista ou acostumado a mexer com isso, não sou blogueiro, né? Então é o que tem para hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, esse vídeo está disponibilizado no Schoology. É importante que vocês se cadastrem o mais rápido possível para ter acesso às aulas e também às atividades. Então, você que está vendo esse vídeo e não está cadastrado lá ainda, por favor, cadastre-se. Eu vou fazer um levantamento de todos os alunos que têm acesso à internet, computador e que não estão cadastrados ou que estão. Então, você que sabe que seu colega não se cadastrou ainda, puxa a orelha dele. É importante que vocês participem. A gente não sabe quando que nós vamos voltar a nos ver. Então, é importante que a gente continue os nossos conteúdos aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, na última aula a gente estava falando sobre Mesopotâmia, então nesse slide nós frisamos então a importância da figura do rei, então essa figura central aqui, que recebe aí diversas personagens como militares, carruagens, escravos, objetos, e todos esses donativos vão para esse rei que tem um papel muito importante de rei sacerdote que a gente já vai ver mais para frente. Vamos lembrar que a Mesopotâmia está aqui nessa região verde, basicamente nem toda essa região verde, mas essa mais centralizada aqui, que é o que a gente chama de Oriente Médio. Mesopotâmia então fica onde hoje seriam, né, Turquia, mas principalmente Síria e Iraque. Então é essa região banhada entre o rio Tigre e o rio Eufrates. O nome Mesopotâmia, como eu já havia comentado em sala de aula, é um nome cunhado por Heródoto, conhecido também como o pai da história. Heródoto, como eu falei para vocês, viajou por todo o mundo antigo e quando ele chega na Babilônia, quando ele chega nessa região, entre o rio Tigre e o Eufrates, ele chama essas terras, né, férteis de Mesopotâmia. Mesopotâmia vem do grego mesos, que significa meio, e da palavra pótamos, que significa rio. Eu lembro que eu comentei até da história do hipopótamo quando o Heródoto está lá no Egito. A habilidade de aula, então, não vou comentar muito. A gente vai discutir bastante a relação do homem e o meio do qual ele vive, a importância dos rios para as sociedades mesopotâmicas, né, para as sociedades, para os povos que viveram e habitaram a região da Mesopotâmia. Lembrando que a Mesopotâmia é uma região e não um povo, e a gente vai ver aqui. Então, mais um mapinha dessa região do Oriente Próximo. Então, aqui a região Babilônia, Mesopotâmia é da qual a gente vai estudar. Também conhecida como Crescente Fértil, que vai do rio Nilo, aqui no Egito, até aqui o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Tem esse nome de Crescente Fértil porque lembra uma crescente e justamente porque essa é a região mais fértil aí do mundo antigo. Então, sem Nilo não existiria Egito, sem Tigre e Eufrates não existiria Mesopotâmia ou qualquer outra nação, outras nações que viveram nessa região. E até mesmo os fenícios ali que, né, estavam numa região que não tinha grandes rios como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, mas que tinha aí o Rio Jordão. A região da Mesopotâmia foi amplamente invadida, conquistada por vários povos, justamente por ser uma das poucas regiões aí férteis. Então, de início, os sumérios vão dominar essa região toda aqui em laranja, fundando as cidades de Ur, Uruk, Lagash e Babilônia. Posteriormente, o primeiro império babilônio, né, basicamente os acádios vão dominar essa região em verde água, fundam a cidade de Akkad e Mari e até a sua extensão maior com o Império Assírio, também conhecido como os persas, que vão dominar toda a região aqui da atual Turquia, mas vão dominar os povos aqui que viviam na Mesopotâmia, a região da Fenícia, Israel e até mesmo o Egito faraônico. Dentre os povos que viveram na Mesopotâmia, os mais importantes que a gente tem que relembrar aqui são os sumérios e os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, também os persas. Lembrando que eu coloquei essa data de 331 a.C. com a entrada de Alexandre o Grande na Babilônia. Alexandre também transforma a cidade da Babilônia no a capital do seu império, mas eu não foquei muito no Alexandre agora, até porque a gente vai falar dele mais pra frente quando falarmos de Grécia. Aqui só um detalhe
né, de um alto relevo, mostrando aí o rei Assurbanipal, né, caçando, que é uma cena muito, muito famosa, que é a caça aos leões, que a gente vai falar mais pra frente na parte de arte. Essa tabela eu já tinha comentado com vocês, que é só mais a nível de curiosidade, de informação. Lembrando que esses slides eles estão disponíveis em PDF, também na pasta, então esse vídeo é para ser mais rápido e dinâmico, não é para vocês anotarem nada, é só para a gente brincar aqui e estudar, e a parte quando quiserem anotar, fazer fichamentos, estão disponíveis lá para vocês verem com mais calma. Então, lembrando, povo sumério, capital, Uruk, principais reis, Gilgamesh e Lugal-Usag-Gezi, né? Não vou bater muito nos períodos. Acádios, principal capital Acade, principal rei Sargão I, primeiro Império Babilônio, os Amoritas, primeira capital, né, ou a capital, Babilônia, que vai ser a cidade que mais vai ter, vai ser mais capital perdão, a Babilônia vai ser uma cidade que vai ser utilizada como capital por outros povos. O rei mais famoso dos Amoritas é o Hammurabi, do Código de Hammurabi, falaremos dele mais pra frente. Os assírios, né, vão para Nínive, Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal, importantíssimo, principalmente por conta da sua biblioteca em Nínive, que vai ser a biblioteca com tabuletas de argila e de escrita cuneiforme mais famosa, né, que vai ser encontrada. Os caldeus com Nabucodonosor II, na Babilônia. Nabucodonosor é muito conhecido, né, para os cristãos aí pelo livro de Daniel. E depois os persas, ainda na Babilônia, com Ciro o Grande, que vai dominar todo esse território. Os Xerxes, que vocês devem conhecer, de 300, até Dario III, que é derrotado aí pelas forças macedônias, ou a força dos gregos aí com Alexandre o Grande. Bem, aqui tem um plano aí de fundo para a gente identificar as principais características do processo histórico de constituição da cidade. Então a gente vai falar muito da fundação das cidades. Então isso aqui é um desenho, uma arte conceitual aqui no fundo que mostra como as cidades antigas eram, né, feitas ou eram organizadas. Então a gente sempre tem a questão já das muralhas, que dividiam essa área de plantio para a área de moradia, então a área urbana para a área rural. Essa primeira divisão começa a acontecer no final do período neolítico, e as muralhas que vão proteger aí essa população dessa cidade. Aqui é uma reconstrução 3D da cidade da Babilônia no seu apogeu. Então, vocês podem perceber que existiam vários canais, pontes e sempre toda muito bem murada, tá? Essa região urbana. E aqui, né, aqui à direita, no caso agora no meio, o grande zigurate da Babilônia. Lembrando que isso é uma reconstrução hipotética. Não sabemos se de fato ela era assim. Só para a gente frisar bastante como a geografia é importante nos estudos históricos, né? Sem ela a gente não consegue identificar os porquês que essa população ia parar nessa região. E quando a gente olha essa região da Mesopotâmia, isso é muito claro, né? Olha isso aqui. Se a gente observar, toda a área verde é a área de planície, é a área, né, fértil, próxima dos dois rios, do Tigre e do Eufrates. Se a gente descer um pouquinho mais o nosso mapa, a gente encontra o quê? Deserto. E se formos na direção contrária, montanhas. Ou seja, a única região fértil é essa aqui da Mesopotâmia. Então, daí o interesse de vários e vários povos que vão entrar em guerra consigo mesmos, cidades, estados que vão, né, entrar em guerra umas com as outras para dominar. Lembrando que qual que é a ideia de uma cidade-estado? Não é que existe um país com várias cidades e um rei só. Não, é como se cada cidade tivesse o seu rei. Em alguns momentos, quando a gente fala de império, sim, um rei vai dominando outras cidades. E aí a gente tem um imperador. As cidades, antes de serem muradas, elas também tinham, né, uma outra malha. A ideia delas, né, essa, bem aqui no período neolítico, na passagem do neolítico já para um período histórico, é a cidade de Çatalhöyük, na Turquia, onde a gente não vê um muro externo, mas sim casas umas coladas nas outras. E se a gente for observar, não existem portas na cidade, né? Sim, áreas acima, como clarabóias, onde tem chaminés e tal, e escadas. E o que essa população fazia? Fazia seus afazeres, né, ao longo do dia, criava os animais, plantava e no final do dia guardava os animais, recolhia as escadas e se protegia de animais e de possíveis invasores. Depois, na cidade-estado de Ur, que é uma das mais antigas, a gente já tem uma cidade que fica no meio do rio e que já tem um grande canal que ligava a cidade a esse rio, né, e esse certo porto aqui no rio Eufrates, e já grandes templos e áreas palacianas. Então, o grande zigurate de Ur era provavelmente dedicado a deus Nana, que é um deus ligado à lua.
Aqui é uma área palaciana da Babilônia, a gente vê, né, a magnitude de vários e vários cômodos, mas o que nos chama a atenção aqui, né, hoje restaurados, limpos, abertos à visitação, são as muralhas, os muros aqui nessa área interna. As ruínas aqui de Susa, uma outra cidade, para a gente observar um pouco da arquitetura desses caras. Ali tinha um castelo lá em cima, que é um castelo medieval, não nos interessa, mas nos interessa essa arquitetura feita de tijolos, já que os tijolos serão inventados pelos mesopotâmicos. Aqui uma vista aérea das ruínas da cidade de Ur, eu já tinha mostrado para vocês. Essa é a área desse templo-palácio importante para nós, que é o zigurate, e a área de palácio e depois a área das tumbas de Ur, que a gente vai falar mais para frente. Como que funcionava a pirâmide social na Mesopotâmia? Quem mandava nas sociedades mesopotâmicas? Então, basicamente, o rei sacerdote, que é essa figura central, que tem, sim, funções enquanto monarca, enquanto administrador dessa cidade, mas que também tem funções como sacerdote. É ele que vai fazer essa ligação entre o mundo dos vivos, né, e o mundo dos deuses. Abaixo dele, outros sacerdotes, oficiais militares, né, membros do exército e membros da nobreza, essa extensão da família real. Abaixo, os escribas, uma classe importantíssima na Mesopotâmia, tá? Já que os mesopotâmicos serão aqueles, né, os sumérios especificamente, que inventarão a escrita, os comerciantes e artistas. Abaixo os camponeses, que eram os fazendeiros, aqueles que produziam toda a riqueza e a nível de alimentação para todas as outras classes dessa pirâmide. E embaixo os escravos, que, lembrando, não são necessariamente negros. Nós estamos falando da escravidão antiga, da qual se dá pela guerra. Então existem guerras, uma cidade domina a outra, e o saldo, o espólio dessa guerra, as pessoas que sobraram dessa guerra, se tornam escravos. Essa escravidão não está relacionada à cor da pele, à questão de raça ou à questão de algum lugar ou de uma nação específica. Aqui o zigurate, né, dedicado ao deus Nana, o deus da lua, que é o zigurate de Ur. O que é esse zigurate? Hoje ele está todo limpinho, né? Então aqui alguns detalhes só para vocês terem uma noção. O zigurate é um templo, palácio, tá, dedicado a uma divindade, da qual era muito importante aí para os sumérios, para os babilônios e para os assírios, tá? E que vai ser uma forma arquitetônica de pirâmides terraplanadas, tá? Então batia-se a terra, fazia um montículo de terra e depois cobria, né, ele como um bolo de noiva, mas cobria as laterais com tijolo e criava-se mais andares. O zigurate da Babilônia tinha cerca de 8 andares, se eu não me engano. O de Ur tinha 4 para 5. Uma das fontes históricas mais importantes no estudo, como eu disse para vocês, de Mesopotâmia é o Heródoto, que eu havia falado lá mais para frente. Então, numa dessas viagens, o Heródoto ele traz umas informações aí quando ele visita a Babilônia. Então, ele diz que vê essa grande construção, que é o zigurate, né, que tinha até 8 torres, e ele fala que lá, aqui, ó, bem nesse trecho, na torre do topo há um templo espaçoso, e dentro do templo está um assento de tamanho incomum, ricamente adornado com uma mesa dourada ao seu lado. Não há estátua de divindade de espécie alguma, nem é a câmara ocupada de noite por alguém a não ser por uma mulher nativa, que, como os caldeus, os sacerdotes deste deus, afirmam, é escolhida para si próprio pela divindade de todas as mulheres da terra. O Heródoto traz para nós aí informações arquitetônicas muito importantes sobre os zigurates, mas também informações a respeito do cotidiano, da vida dessas pessoas. Então ele mostra essa função de templo, e diferente dos templos que ele está acostumado a ver lá na Grécia, que possuem uma grande estátua de divindade, nós veremos mais para frente quando estudarmos aí o Mediterrâneo Antigo, os zigurates da Mesopotâmia têm outra arquitetura e uma outra função. Então aqui umas reconstituições do que seria o zigurate da Babilônia, esse que tinha até 8 andares, como falei para vocês, e aqui as ruínas de um possível zigurate aí na região de Duruntash, em Tash, na Pshira, em Susa, na região do Irã. Esse aqui são imagens das ruínas do zigurate de Ur, daquele que eu mostrei no início para vocês. Então ele foi encontrado aí recoberto de areia, foi todo restaurado, hoje aberto para visitação. Esse é o possível, né, esquema de como ele era. Lembrando que um zigurate não é um templo como uma igreja onde todo mundo entra e faz o que quer, não. O templo fica aqui em cima, nessa área menor, e todos os outros complexos são para a vida dos sacerdotes e também para a administração, basicamente para
guardar coisas, né? Que coisas são essas? Veremos. Mais uma imagem das ruínas do zigurate. O que foi encontrado próximo a esses zigurates? Algumas tabuletas de argila com inscrições, né? Essas inscrições são encontradas desde o século XVIII, mas é principalmente no século XIX e no início do século XX que elas vão gerar um burburinho aí no meio científico. Então, os arqueólogos, principalmente da Alemanha, da Inglaterra, França, vão para essa região, começam a escavar essa área e encontram essas tabuletas de argila. E as principais que são encontradas nas regiões próximas aos zigurates são essas tabuletinhas aqui, que quando a gente observa, não dá para identificar uma escrita em si, mas sim símbolos pictóricos, né, como imagens, como essa aqui do canto. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Tem um símbolo, né, muito parecido com uma espiga de trigo ou cevada. Bem, pensem nisso. Então a gente tem a informação de cevada ou trigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas ao lado. Significa que 6 grãos de trigo, 6 espigas de trigo, 60, 600, nós não sabemos realmente a quantidade, mas nós temos aí a informação da unidade acompanhada do objeto, da coisa. Então nós sabemos que entrou ou saiu do zigurate 6, alguma coisa de trigo ou cevada. Para que a escrita ela vai surgir? Para controlar a entrada de tributos que eram dados aos deuses, pagos como impostos aos deuses, e o que saía caso houvesse necessidade. Então, numa época de seca ou de enchente em que a população ficasse, ou numa pandemia também, a população ficasse sem comida, era obrigação do Estado, ou seja, obrigação do rei, de redistribuir isso. E onde que se guardava? Nos zigurates. Posteriormente, a escrita vai saindo desse caráter pictórico de imagem, objeto e unidade e vai ganhando símbolos, que significam mesmo letras e depois sons, fonemas. E aí a gente tem depois coisas fantásticas na escrita cuneiforme mesopotâmica, que é basicamente cadernos. Esse aqui é um caderno de um aluno com um texto. Então, a gente percebe também que muito da nossa forma de escrita, nossa escrita ocidental, da esquerda para a direita, em linhas horizontais, como o caderno que vocês têm aí na sua mochila, é uma escrita baseada na escrita cuneiforme dos mesopotâmicos. Agora a gente vai falar um pouco de outros objetos importantes no estudo, principalmente da mitologia e da religião mesopotâmica, que são esses selos cilíndricos, que tinham qual objetivo? Eles eram usados como colares ou correntes pelas pessoas, principalmente, né, pela camada abastada, aristocracia, né, a camada mais rica, e possuíam escritos e imagens que eram passados como um carimbo na argila mole e deixava sua impressão. Essa aqui tem um símbolo muito famoso, né, do Enkidu, que é uma personagem importante da epopeia de Gilgamesh, com um vasinho com 2 jatos de água, que é o vaso que vai representar aí o Tigre e o Eufrates, os 2 rios. Aqui só para vocês terem uma noção, um selo cilíndrico e aqui ele, uma cena aí mitológica. Bem, essas atividades eu havia passado em sala, então eu vou pedir para que você que não fez, faça essa atividade no seu caderno para que você consiga aí